Olá, eu sou Jairo La Rosa, estou aqui em Vila Velha, Espírito Santo, e faço uma pergunta a mim mesmo. Eu guardo meu coração? Eu cuido do meu coração? Pois é, cuido. Eu tenho uma alimentação saudável, um sono regular, faço atividade física, né? Tomo cuidado com aquelas coisas que fazem mal ao coração, inclusive emoções, né? Tá. Mas agora eu vou falar do outro coração, né? Que tanto a religião, quanto a filosofia, quanto a Bíblia classificam como tudo aquilo que está na nossa mente, que é o intangível. Nossa personalidade, nossas emoções, nossas decisões, nosso temperamento, os sentimentos em geral, as decisões que a gente toma. Pois é. O autor de Provérbios fala para a gente guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é isso? Cuidar do nosso coração, que é a nossa mente, né? Não é só emoção. Muitos de nós vivemos baseados na emoção, no que a gente sente de bom, no que a gente sente de ruim, no que a gente reage, né? Observe tantos posts na internet onde as pessoas simplesmente reagem ao que o outro fez, ao que o outro falou, o que está acontecendo. São emoções. Na verdade, nós temos que entender também o raciocínio, a razão, aquilo que é menos volátil do que a emoção. Começa também no coração. Nossas palavras, antes de falar, a gente pensa, pelo menos deveria. Antes de agir, a gente pensa. E antes de pecar, a gente pensa também, né? O próprio Cristo falou das intenções lá em Mateus capítulo 5. Antes do adultério, vem o desejo do adultério, né? A mecânica de pensamento do adultério, né? Antes da ira, antes da reação intemperada, antes da decisão ruim, antes do ódio, de todas essas coisas que a palavra classifica como pecado, né? Como ofender a Deus, isso começa na nossa mente, né? Os planos, os propósitos, e a nossa mente, ela foi dotada com a capacidade de fazer planos, de uma certa forma controlar os processos. O problema é que quando a emoção está no trono, ou quando a razão está no trono, e não o Espírito, que é aquele que gerou o nosso coração. O que eu quero dizer com isso? É preciso compreender que o ser humano, apesar de ter tantas qualidades e tantas vantagens em relação ao restante da criação, nós somos limitados e a nossa mente também é limitada. Ninguém explica Deus. Lógico, a palavra de Deus está cheia de, vamos dizer, entre aspas, definições de Deus, nomes de Deus, maneiras pelas quais Ele atua, mas na verdade o que se aceita como Deus, como a verdade, é aceito pela fé e não pelo coração, sentimento, coração, razão. Precisamos observar também que a nossa percepção também é limitada. Nós estamos limitados ao que a gente vê, ao que a gente ouve, ao que a gente toca. Os 5 sentidos passam várias informações para o cérebro, ajudando-nos a tomar decisão ou a reagir da melhor forma. Onde que entra a fé? É o imponderável. A fé é andar com Deus, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis. Pela fé, muitas pessoas obteram vitória. Pela fé também, muitas pessoas morreram, entendendo que a vida eterna é o maior tesouro, é a maior preciosidade. Como é que está seu coração? Como é que é a hierarquia dentro do seu coração? Muitas pessoas são religiosas, muitas pessoas são bem intencionadas, mas o que realmente define a nossa vida e a nossa vitória é em que lugar Deus está. Ele não quer o primeiro lugar só. Ele quer todos. Ele não quer ser o primeiro da lista. Deus quer ser a nossa lista. E que nós façamos dele realmente a nossa lista. O que está em nossa mente define muito a nossa percepção, a nossa decisão e principalmente a nossa crença, a nossa fé, a nossa confiança.
Por que nós sabemos que aquele livro, normalmente de capa preta, né, impresso numa gráfica, revela a vontade de Deus, expressa a vontade de Deus? Pela fé. Porque sem fé é impossível chegar ao Senhor, agradar ao Senhor. Que o nosso coração seja cheio de fé, de confiança. Deus, mas eu não tenho, eu preciso. Ajoelhe e ora. Ah, mas eu não tenho sabedoria, está lá em Tiago, ajoelhe e ora. Peça a Deus, Ele não vai negar. Que o nosso coração seja cheio do Senhor, e assim Ele vai ser cheio de alegria, mesmo com os problemas. Ele vai ser cheio de confiança, mesmo quando as coisas dão errada. Ele vai ser cheio de amor, mesmo em relação a pessoas que não nos amam e teoricamente não merecem o amor. Isso é um coração cheio de fé. Que o meu seja assim, que o seu seja assim. Um coração cheio de fé. Um abraço com muita fé.